Olá, estudante! Vamos para mais uma aula sobre neurociência, agora falando aqui de uma abordagem que vai ser muito importante para você. Isso aqui a gente vai chamar de barra de aprendizagem. Ela vai representar um aspecto importante que vai unificar tudo que a gente falou por aqui sobre organização, rotina, métodos e neurociência. Então, vamos entender o que é isso aqui, uma barra de aprendizagem. Isso aqui, ela vai representar seu nível de conhecimento, seu nível de aprendizagem, o seu nível geral enquanto estudante. Então, imagina que essa barra, ela começa aqui numa situação em que você sabe pouco sobre alguma coisa. E ela termina aqui numa condição em que você está sabendo muito sobre alguma coisa. Então, considerando aquela dinâmica de aprendizagem que a gente já conversou em outros momentos, pensando nos neurônios, pensando na consolidação de memória, pensando na arquitetura cognitiva, vamos imaginar o seguinte: o que você vai fazer para subir a sua barra de aprendizagem? Do pouco em direção ao muito. Como é que você vai subir o seu nível? Primeiro, a gente vai ter o seguinte: quando você está na escola para aprender alguma coisa, certo? Então, lá na escola, você vai ter o seu primeiro momento aqui nessa barra. O que é esse primeiro momento? Esse primeiro momento representa aqui pra gente o momento da aula, certo? Lembra? Essa aula, ela vai servir para quê? Para você entender alguma coisa. E ela vai começar um pequeno processo de aprendizagem. Quando você começa a aprender alguma coisa numa aula, esse comecinho de aprendizagem, ele vai te levar ao próximo passo. Qual é o próximo nível? Você já sabe que, depois que você tem aula, a sua obrigação é estudar. Lembra? Aula dada é aula estudada. E aí, depois da aula, você faz o seu estudo. Lembrando que esse estudo tem como objetivo aprender aquilo que você entendeu na aula, certo? Agora, olha só. No estudo, você vai aprender tudo e vai chegar nesse nível mais alto? O que você acha? Então, se você prestou atenção nas últimas aulas, você sabe que aula dada é aula estudada. No entanto, o estudo não vai te levar a esse nível mais alto. O nível mais alto, ele vai depender de uma terceira etapa. Então, você tem uma primeira etapa, que é a aula, uma segunda etapa, que é o estudo, e uma terceira etapa parcelada em vários momentos que a gente vai chamar de revisão. Então, o que você já viu sobre metodologia de estudo? Que a gente tem aula dada é aula estudada. Aula estudada, lá na frente, tem que ser aula revisada. Essa revisão, ela vai fazer o quê? Ela vai contribuir para o seu aprender. Ela vai fazer você continuar aprendendo. Ela vai ter ainda uma relação com o aprender. Só que agora você vai fazer o quê? Isso aqui no nível mais alto. Você vai aprender mais, você vai aprofundar, você vai elaborar o que você já sabe. Então, para cada vez que você faz uma revisão, uma vez, duas vezes, 3, 4 e assim por diante, quanto mais você revisa, mais você aprende. E isso tudo tem a ver com neurociência no sentido de quê? De que na aula você vai ter um primeiro estímulo lá para os seus neurônios. Lembra deles? Então, quando você tem uma aula, durante a aula, os seus neurônios, o seu cérebro, todo o seu maquinário cerebral cognitivo, todos eles são estimulados, certo? E aí o que vai acontecendo? Na medida que você reforça esses processos, na medida que você continua estudando e revisando, o que é que você está fazendo? Você está estimulando esse neurônio a trabalhar mais, a propagar mais informação, a reforçar suas conexões. Então, quando a gente fala da barra de aprendizagem, a gente fala que essa barra de aprendizagem, ela vai aumentar o seu conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento, ele vai acontecer, ele vai se construir, ele vai se formar na medida em que você vai tendo contato com novas ideias, novas informações e na medida em que elas vão sendo assimiladas pelos seus neurônios e por toda aquela rede neural que a gente falou. Então, na aula, você vai ter um primeiro momento para estimular os seus neurônios, para você criar novos sentidos, novas reconfigurações, novos significados. Lá no estudo, o que é que você vai fazer? Você vai criar uma base, Você vai começar a aprender, geralmente, uma base de algum conteúdo. E lá na revisão, reforçando a sua base e revisitando o que você já viu, você vai fazer o quê? Você vai agregar mais valor.
E para cada vez que você revisar, você vai agregar novas conexões, novos neurônios dentro da rede neural, e tudo isso vai favorecer a sua aprendizagem, levando você desse nível de pouco conhecimento para um nível de muito conhecimento. Então, para fechar isso aqui, a gente tem que entender o quê? Que quando você tem aula, você estuda e você revisa, você reforça a sua base de redes neurais, certo? Agora, só porque você fez isso, não quer dizer que você sempre vai estar nesse nível aqui. Repare que a revisão, além de levar ao aprender, ela vai ter uma relação aqui com a condição de manutenção da sua memória. A gente já falou disso aqui também. Essa manutenção significa o quê? Que quando você vai aprendendo e vai subindo esse nível, você vai melhorando a sua aprendizagem, você vai reforçando as conexões e etc. Mas, se você para de revisar, se você para de ter contato com certos conteúdos, esses níveis eles podem decair. Claro que você não vai mais perder sua base, porque ela já foi ali estabelecida e consolidada. Mas esses níveis aqui mais altos, eles precisam ficar sendo estimulados vez ou outra. Por isso, quando a gente fala de aprendizagem, do ponto de vista da neurociência, a gente fala de um processo que é dinâmico, que não é definitivo. Lembra que a gente viu na última aula que o seu neurônio, ele é o quê? É uma máquina biológica. E ele é uma máquina biológica que demanda custo, né? Demanda energia. Por isso, todo o seu maquinário cerebral, ele trabalha com uma certa economia. E para ele é importante esquecer e deixar de fazer conexões que não são estimuladas. Então, esse processo de revisão, ele vai fazer o quê? Ele vai reforçar aquela rede neural que você já construiu. Então, quando a gente fala da aprendizagem, a gente pode desenhar o conhecimento, a gente pode desenhar a aprendizagem como sendo isso aqui, como sendo um monte de bolinha que representam seus neurônios, certo? E aí, quando a gente fala de aprender, o que é aprender? É você fazer conexão entre neurônios e nessas conexões eles vão gerando significados, sentidos e vão reforçando aquilo que você sabe. Quando você tem aula, quando você estuda e quando você revisa, o que é que você faz? Você deixa essas conexões cada vez mais complexas, você reforça a ligação entre os grupos de neurônios e você garante que aquela base da sua aprendizagem não vai se perder. Quanto mais você revisa, mais você vai reforçar certos grupos de conexões e assim você garante uma maior estabilidade e manutenção da sua memória. Por isso, uma coisa sagrada para todo estudante é manter uma boa rotina de aula, estudo e revisão.